Bom, Helder, obrigado por ter vindo. Esse é mais um episódio do nosso podcast Administrador de Resultados. A gente vai fazer ele num formato diferente, onde pela primeira vez a gente vai entrevistar uma pessoa, mas é meio que uma entrevista barra consultoria. Então, obrigado por ter vindo, pela sua disponibilidade. E bom, quero começar já trazendo a bola para que você fale um pouco de você, da empresa, quem é você, o que você faz, qual é o ramo do seu negócio. Bom, eu agradeço pelo convite. Legal. Para iniciar, eu queria começar falando da empresa, da Renascer Imóveis. Nós atuamos no comércio varejista de imóveis. Nós estamos há 5 anos no mercado, CNPJ aberto. Vamos completar 6 anos agora em setembro, se eu não me engano, dia 23. Legal. Porém, loja física fez 4 anos em março. Legal. A Renascer, ela começou, foi uma ideia do meu pai. Ele trabalhou 23 anos no ramo de comércio varejista de imóveis. Muita experiência já. Muita experiência. E em 2019 ele sentiu a necessidade, viu que não tinha um plano de carreira na empresa que ele trabalhava, não tinha para onde mais crescer. E também estava num ambiente um pouco tóxico. Acabando desgastando ele e ele acabou decidindo sair. Sim. E inclusive juntou o útil ao agradável. O útil ao agradável. Eu costumo falar que os planos de Deus ele não falha. Sim. Nesse ano passei o ano todo desempregado. Em 2018 eu fui demitido de uma determinada empresa. Uhum. Em 2019 sempre trabalhava, terminava o período e nunca dava certo. Sim. Até que no mês de setembro, como ele decidiu de fato sair da empresa que ele trabalhava, eu estava fazendo um teste de uma contabilidade. Caramba. No qual, tinha tudo para dar certo, mas porém, no último dia, o proprietário me chamou na sala dele e falou que ou eu aprendia tudo em uma semana ou era demitido. Caramba. Passei uma semana toda em casa estudando. Acho que o conhecimento que eu tenho na área fiscal da empresa hoje veio muito disso, né? Eu agradeço muito por ter isso. Se não fosse isso, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Parece que são os males que vêm para o bem, né? Sim. Aí, chegou na segunda-feira, eu cheguei lá, fiquei um tempão lá esperando minha mesa, esperando alguma tarefa. Aí eu perguntei para minha supervisora, a proprietária quer me chamar na sala dela. Aí eu fui lá, ela deu a notícia e eu agradeci pela oportunidade e fui para casa. Uhum. Aí, esse ano todo foi que, como eu tava vivendo um processo de ansiedade e tal, essas coisas. Quem não, né? Quem nunca viveu o processo de ansiedade, né? Acredito que isso é o mal do ser humano moderno, vamos dizer assim, né? Aí chegou nisso, aí meu pai, Helder, é a gente. Uhum. Aí iniciou, eu comecei a trabalhar e tal. Vocês são sócios? Isso. Legal. Aí a gente iniciou, tanto que como foi fazer o nome fantasia da loja, meu pai falou, não, Helder, vamos colocar Renascer Imóveis. Aqui está renascendo uma nova etapa da nossa vida. Caramba, que legal. Então, o nome da empresa, ela tem também um propósito de vida de vocês, né? Não é um nome tipo, é um nome comercial que vocês acharam legal e tal. Não, tem toda uma história, um contexto também. Tem todo um contexto por trás, que carrega como se fosse uma nova fase da nossa vida. Legal. Então, a partir daí, começamos no online mesmo, só no WhatsApp. Meu pai tinha um nicho de clientes já, falando, abra a sua loja e tal. Legal. Abriu e vinha tudo com ele. E assim também as fábricas, os representantes. As fábricas os representantes sempre incentivando meu pai a abrir seu próprio negócio. Nós te dá crédito, nós te dá capital. E tanto que você entrar no comércio varejista de imóveis, você tem que ter um capital grande. E, sim. Se eu não me engano, meu pai iniciou a loja apenas com 11 mil. 11 mil? 11 mil. Isso fazendo pedido antecipado, mas sempre com o pé no chão e botando o braço onde alcançava. E foi lá fazendo trabalho de formiguinha mesmo, né? Isso. A gente foi lá, tanto que uma das primeiras que a gente fez foi em fé com ele fazer a montagem. Uhum. Eu falei, foi uma experiência. A gente saiu daqui umas 5h30 da manhã, veio chegar em casa às 10 horas da noite. Você nunca tinha montado móveis assim? Eu tinha já montado, eu já tinha trabalhado com ele já. Eu tinha um conhecimento da montagem, eu fui lá como ajudante. Mas mesmo assim, não tinha prática de um profissional. Sim. Mas a gente ia lá e desenrolava. Sim. Aí finou 2019,
E nesse intervalo de setembro a dezembro, show de bola, Uhum. caixa legal. Iniciou e meu pai, não, a gente tem que ter um ponto físico. A gente tem que ter um local para recepcionar os clientes e também os representantes de fábrica, a gente tem que ir para casa, não faz sentido. Sim. A gente iniciou, eu lembro como hoje era um salãozinho e a gente pegou e cresceu mais, ficou um L, se eu não me engano, não vou lembrar bem A metragem, né? Sim. Mas não chegava a ser 60 metros quadrados, não. Caramba. Aí, beleza, a gente deu uma reforma, não tinha o capital para fazer um ambiente bem estruturado. Uhum. A gente fez o que podia com o que a gente tinha disponível. Fomos lá e até o ponto era de nossa tia. Vocês nunca foram buscar capital, por exemplo, no banco, Não, nada assim? não. Foi sempre aquilo que vocês venderam, faturaram, vocês foram lá e reinvestiram, Sim. foram crescendo o capital, sempre foi trazendo novos clientes, pedidos e foi crescendo disso, nunca de banco, capital externo, nada. Pô, que massa. Aí, tanto que nos primeiros anos, que o ponto até que a gente está até hoje mesmo, da irmã do meu pai, a gente agradece muito a ela pelo fato que nos 2 primeiros anos ou 3, eu não vou lembrar bem de memória, não cobrou aluguel. Então, caramba, que massa. Isso a gente agradece muito pelo fato que a gente tem encontrado pessoas que nos ajudam na jornada. Acho que é legal você ver assim, pessoas que abraçam o projeto de fato, né? E uma coisa bem interessante, porque assim, eu não, embora eu te conheça já há algum tempo, mas eu não conhecia a história da sua empresa. Né? Então, para mim, é muito bonito de ver uma empresa que cresceu dessa maneira, que surgiu dessa maneira e chegou onde chegou agora. Né? Aí voltando à história, a gente fez isso, aí beleza, não tinha muitos transportes para entrega, tanto que meu pai pedia sempre aos amigos e sempre estavam lá, a gente agradece muito. Aí no final do ano 2020 a gente conseguiu comprar o carro. Legal. Mas um ano depois ali da abertura. Eu acho que foi no ano da pandemia, mas voltando, e tipo, a gente foi para abrir, conseguiu abrir, terminou a reforma do ponto lá na primeira semana de março. A gente ficou com 4 dias abertos. E veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Foi. Uhum. Aí, como é que a gente foi? Não abaixou a cabeça, vamos procurar oportunidade aqui. A gente já está aqui muito forte no WhatsApp, no Instagram, naquela época, então a gente foi. E daí foi surgiu a oportunidade, a gente conseguiu, e daí foi seguindo na crescente. Legal. Legal. E hoje, quais são, assim, qual é o patamar, a visão geral da empresa hoje? Para a gente partir de um ponto de partida para que a gente consiga ampliar e melhorar esse negócio hoje, porque eu sei que é um negócio já sólido, organizado, bem estruturado, mas eu sei que sempre há espaço para a gente melhorar. Quais que são os números hoje, por exemplo? Se você não quiser trazer, por exemplo, números exatos, você pode trazer assim, uma base de números para a gente entender, e eu vou trazer aqui para o quadro esses números para a gente ter como ponto de partida, entendeu? Fala para mim, hoje, de quanto era a média que vocês faturavam, tipo, lá no primeiro ano e quanto, mais ou menos, vocês faturam hoje? No ano de 2000, vou trazer o ano de 2021, que o 2020 eu não vou lembrar de cabeça. No ano de 2021 a gente chegou a bater, foi 470 mil por ano. Ano. Certo, 470k ano. E hoje, qual que é a média? Hoje a média, eu vou trazer os números do ano de 2024. Bateu 958k. 958. Bom, a gente está falando aqui já do dobro. Vocês dobraram de tamanho. Isso daqui em 2021, certo? Não foi? Foi. Aqui, 24. Então, ali baseado em 3 anos, vocês aumentaram 100% do negócio. 100% de capital, 100% de faturamento. Né? E principalmente se a gente for olhar aqui, a gente está atravessando
justamente um período meio de pandemia, né? 2021, auge da pandemia, para 2024 ali você já tem voltando um pouco da normalidade, né? Voltando já à normalidade. Então a gente vê o salto que deu. Hoje, quantos funcionários, quantos colaboradores a gente tem lá? Hoje são 3. Eu, meu pai e o auxiliar de montagem do meu pai. Colaboradores são 3. Pô, massa. Isso é muito legal. E me fala, aqui você está com 958 mil de faturamento. Então a gente tem esse panorama, mas falando de futuro, os próximos 5 anos, qual é o faturamento que vocês já têm isso planejado? Qual é o faturamento que vocês querem conquistar ali nos próximos 5 anos? A crescente de 1 milhão por ano. 1 milhão por ano? Tá. A gente já está muito próximo disso. Né? A gente está bem próximo disso. Você acha que você fala de crescer 1 milhão por ano. Sim. Então, nos próximos 5 anos, a gente está falando de um faturamento de 5 milhões ano. Isso. Ok, agora ficou mais claro para mim. Então, a gente fala aqui de 5 milhões, né, por ano. Nos próximos 5 anos, esse é o grande target. E me fala, em colaboradores, você acredita que para esse faturamento de 5 milhões, qual o tamanho da equipe ideal que você acha que precisa ter? Porque assim, já adiantando para cá, porque a gente vai entrar na parte de problemas. Uhum. Tem uma grande dificuldade. Creio que no mínimo uma equipe de 15 pessoas é mais ou menos. 15 pessoas, legal. 15 pessoas, show de bola. Isso daqui é bastante interessante, porque equipe é fundamental, né? Pra gente escalar, pra gente crescer. E aqui, querendo ou não, hoje vocês têm ali, eu acredito que com o faturamento que vocês têm, a equipe que vocês têm, talvez já seja um pouco apertado. Sim. Né? Já é um pouco apertado. Legal. Bom, eu acho que é um panorama interessante. O caminho, se a gente for olhar até para a questão da projeção de números que você traz, de um faturamento de 470 mil em 2021 para um faturamento de 958 mil em 2024, a gente está falando do dobro, né? Se a gente continua nessa linha de dobrar o faturamento, por exemplo, a cada ano, né? 958 mil, 2 milhões, 3 milhões, continuando nessa crescente, é muito possível disso chegar se a gente tiver o modelo certo, se a gente tiver, né, o planejamento certo, as ações certas para caminhar dentro desses objetivos. Mas vamos lá, o que hoje você tem como entraves? Antes da gente trazer os problemas, eu queria entender um ponto interessante. Vocês fazem algum tipo de investimento em marketing, publicidade, propaganda? Aí que tá. A gente ainda depois que começou essa crescente, acabou que tipo se acomodando e deixou de atacar um pouco, principalmente as redes sociais. Esse é um dos nossos problemas que a gente está enfrentando. Ok. Mas antes vocês faziam investimento em marketing? A gente não chegou a fazer não. Então tudo isso daqui, R$0 em investimento em marketing, é isso? Isso. Caramba, então vocês têm um potencial absurdamente grande. Porque assim, pelo que eu entendi, vocês têm um grande potencial. Hoje o principal canal que vocês têm de vendas é a venda direta. Venda direta e indicações de cliente um para o outro. Canal, venda direta e mais indicação. Pô, isso daqui é a nata. Por que é a nata? Porque se a gente olha, né, já partindo, por exemplo, para um funil de vendas, a gente pega aqui, por exemplo, um funil, a gente tem fase de atração, né, conversão, engajamento, venda, e aí a gente tem um processo de indicação aqui embaixo. Quando a gente fala de venda direta, cara, a gente está falando aqui, ó, já do final
do funil e indicação mais ainda. Então, assim, vocês só têm pessoas extremamente qualificadas. Então, cara, imagina que se a gente consegue aumentar essa fase aqui, que é a fase da atração, a gente começa a gerar mais movimentação para trazer mais pessoas para conhecer a loja, para conhecer os produtos, para conhecer o que vocês fazem, mais rápido a gente chega nisso aqui. Nos 5 milhões por ano com 15 colaboradores. Por quê? Porque é justamente criar um volume de visibilidade. Mas é só um exemplo aqui. A gente vai entrar nos desafios agora. Quais são os principais desafios que a empresa enfrenta hoje? Marcos, desafios. Contratação de mão de obra, principalmente para a parte de montagem. Vou colocar em vermelho isso aqui. Vamos lá. Desafios. Contratação de mão de obra. Você fala para montagem, né? Montagem. Tá. O que mais? A nossa presença no marketing também. Marketing, ok. Marketing. Tem sido um desafio. Tem mais? A respeito de prazo de entrega em algumas linhas, é muito relativo isso, porque o mercado no setor moveleiro está um pouco incerto, devido a algumas faltas de matéria-primas, essas coisas, mas eu não creio que seria um desafio na proporção que seria a contratação de mão de obra. Uhum. Me diz uma coisa, hoje o modelo de negócio de vocês é um modelo puxado ou empurrado? O que isso significa? Quando o modelo é empurrado, você faz estoque para vender. Quando o modelo é puxado, você vende baseado no pedido de venda do seu cliente. Né? Que eu acho que foi assim que vocês começaram. Isso, mas hoje está meio a meio. Meio a meio. A gente não não investe tanto em estoque. Tá, então, ó, legal. Isso daqui já é um ponto positivo, tá? Por que eu estou perguntando? Quando você fala de prazo de entrega, isso está um pouco direcionado com o modelo de negócio. Então, assim, ter a pronta entrega é bom, é legal, só que isso gera um ponto, né? Vamos colocar aqui, pronta entrega. A pronta entrega, ela tem pontos positivos. Por exemplo, você resolveria esse problema com a pronta entrega. Porém, isso daqui a gente tem alguns pontos negativos. Primeiro, variedade. Você tem que ter uma variedade imensa de produtos. Outro problema que você vai ter aqui, alto custo de estoque. Então, você vai ter que ter um estoque muito grande e você tem um risco, que é você tornar o seu produto obsoleto. Por quê? Quanto mais variedade eu tenho, mais alto custo de estoque. Quanto mais alto custo de estoque, se eu não giro esse produto, ele se torna obsoleto. Quando ele se torna obsoleto, ninguém quer comprar. Aí isso daqui gera, né, uma consequência, que é a queima de estoque. A queima de estoque é uma ação que você faz para se livrar de produtos que estão obsoletos. E para você, pelo menos, recuperar o custo desse estoque. Né? Então, isso daqui é um ponto que a gente já precisa pensar. Como você fala que hoje vocês têm, por exemplo, 50% vocês têm de estoque físico, mais 50% vem mesmo de pedidos, eu acho que a gente poderia trabalhar, e aí é um ponto que eu acho super relevante. Como vocês têm, se você for olhar para o seu canal de vendas aqui, o seu principal canal de vendas, que é a venda direta mais indicação, isso daqui está muito baseado em relacionamento. Então, com um bom relacionamento com o seu cliente, você consegue lidar com prazo de entrega
de uma maneira legal. Eu diria até que você poderia diminuir a sua quantidade de estoque físico. Mas você tem que ter, porque querendo ou não, a sua loja física é tipo um showroom ali para o seu cliente, né? Para o teu cliente ir, olhar, testar, ver o produto de perto. Tem gente que é meio São Tomé, né? Que tem que ver para crer. E eu sempre falo para os clientes, né? Não é todo produto que a gente vai comprar sem olhar. Sim. A linha de móveis é nessa linha de raciocínio. Uhum. Você tem que sentir o móvel, ver como é de fato o acabamento, tem todo. Uhum. Eu sou um pouco destemido, eu compro muito pela internet. A maioria, tudo que você está vendo aqui, tirando essa mesa daí, tudo foi comprado na internet. Tudo, tudo, tudo. Então, isso é um ponto, né? Cada um é cada um. Bom, esse desafio, vamos falar um pouquinho do primeiro desafio ali. Mão de obra, contratar mão de obra para montagem. Qual que é a principal dificuldade que você tem hoje em relação a esse desafio? A respeito de responsabilidade e acabamento final na montagem. É um dos grandes desafios e, querendo ou não, isso aí traz o nome da loja, o nome da empresa. Se você entrega alguma coisa de qualquer jeito na casa do cliente, a gente está informando para ele que o dinheiro dele não importa. A gente vai entregar qualquer serviço, não. A gente preza muito pela qualidade, ética. Sim. E a gente acredita nesses ideais aí, a gente sempre defende. Tá. Então hoje você tem dificuldade de ter pessoas que são responsáveis. Que mais? Elas não são responsáveis, não são organizadas, é isso? E também, eu creio, na parte organizadas, também entra a parte aquele detalhista, caprichoso. Ok. Detalhista. Legal. Veja bem, o que você está trazendo para mim aqui é algo extremamente comum. Por que é comum? Quando a gente contrata uma pessoa, a gente precisa pensar em alguns pontos, tá? O processo de uma contratação, ela começa muito antes de você contratar alguém. Então ela começa principalmente aqui, ó, na definição do cargo, né, e nas atribuições. O que eu chamo aqui dentro, né? Eu chamo aqui dentro do nosso método administrador de resultado de REC, que é a responsabilidade estratégica do colaborador. Dentro dessa responsabilidade estratégica, a gente mapeia isso dentro de algumas coisas. A gente traz isso para processos, para ações, habilidades, atitudes, responsabilidades e autoridade. O que acontece? A contratação do teu colaborador, ela começa literalmente aqui, quando você define a responsabilidade estratégica daquele cargo, daquele colaborador. Então, quando você tem isso, você vai fazer, obviamente, o processo, né, de buscar e tal, com entrevista, aquela coisa toda. E aí vem um ponto muito importante, porque essa ferramenta, ela serve para você treinar e, principalmente, cobrar. Por quê? O combinado não sai caro para ninguém. Então, a partir do momento que eu vou lá, contrato a pessoa, treino ela dentro desse escopo, dentro dessa ferramenta, ela sabe o que você vai esperar dela, o que ela tem que fazer, as responsabilidades, quais são as habilidades que ela tem que desenvolver. E aí vem um ponto importante. Não sei o que fazer. Eu não tenho uma determinada habilidade, eu não tenho uma determinada responsabilidade, eu não tenho uma determinada atitude. O que você faz?
com um mapa, e aí inclusive a gente desenvolve esse mapa, né, que o REC nada mais é do que um mapa, você vai lá e vai marcar no REC, pronto, não tem isso aqui? Beleza. Você vai buscar treinamento, qualificação, né, desenvolvimento, se aquela pessoa, e aí principalmente ponto importante, né, contratação, pelo menos eu enxergo, o lance da contratação eu enxergo muito mais por caráter do que por habilidade. Então a gente contrata caráter e treina e desenvolve habilidade. É muito mais importante eu ter pessoas de bom caráter, de boa índole, pessoas que têm habilidades comportamentais muito boas, porque habilidade técnica, isso é treinável. Por exemplo, isso aqui, ó, ser organizado, ser detalhista, isso daqui é treinável. Por quê? Você coloca isso no REC, coloca isso dentro de um processo de treinamento para a pessoa e ela vai desenvolver isso através do treino, da delegação, da cobrança, da análise e cobrança de resultados, certo? Agora, responsabilidade, isso é um comportamento. Isso aqui vai ser um comportamento, certo? Obviamente que você desenvolve, isso aqui dá para desenvolver numa pessoa, mas isso tem um custo. Quanto que você está disposto a ver essas pessoas colocando em risco, como você falou, a marca, o nome da empresa, né? Querendo ou não, a pessoa que está ali, ela está sendo responsável pela tua marca. Então, o quanto você vai esperar, por exemplo, essa pessoa cometer erros para que, de fato, ela vá aprendendo a ser responsável. Então, isso daqui já é uma coisa, por exemplo, que para mim é um ponto que, se eu vejo que a pessoa não é responsável, para mim já é eliminatório de cara. Para mim, isso daqui tem que ser tipo uma função de fábrica do candidato. Por quê? Dá para desenvolver? Dá, mas isso vai ter um custo muito grande. Isso aqui vai ter um custo muito maior do que esses dois, por exemplo, organizado e detalhista. Porque se a pessoa ela é responsável, ela pode até não saber fazer, mas ela não vai, por exemplo, ser desorganizada ao extremo, até porque ela tem noção da importância do que é ser responsável. Então, a gente já parte desse princípio. Agora, quando ela não é responsável, aí para mim já é um ponto eliminatório, você entendeu? Só que com o REC, e aí exatamente a gente vai pegar aqui, por exemplo, organização pode ser uma habilidade dela, uma responsabilidade dela, certo? Então aí isso é treinado e o seu trabalho como gestor do negócio é acompanhar o teu time, acompanhar o teu colaborador, é ver quais são as necessidades dele, as dificuldades, para que você remova essas barreiras. Então eu gosto, por exemplo, de trazer uma maneira de enxergar sobre isso aqui, principalmente atrelada a líder e colaborador, da seguinte maneira. Imagina o seguinte, uma corrida de 100 metros, sabe? O 100 Bolt. Sim. Beleza. O 100 Bolt ele fez menos de 10 segundos nos 100 metros rasos, certo? Legal. Será que ele faria os mesmos menos de 10 segundos nos mesmos 100 metros rasos, só que com barreiras? Dificilmente, certo? Certo. Qual que é o trabalho do líder? Imagina que aqui é a corrida e aqui eu tenho as barreiras. Qual que é o trabalho do líder? Enquanto o colaborador está aqui correndo, ó, o líder está removendo a barreira. Esse é o trabalho do líder. Como é que você remove a barreira? Implementando, olhando para o desenvolvimento do colaborador e vendo que ele precisa de habilidades, de ferramentas, de responsabilidades, de ações. E você vai desenvolvendo e vai treinando isso com ele. Então esse problema de contratar mão de obra, você nunca vai encontrar uma mão de obra pronta. Então é muito melhor você encontrar uma pessoa que você vê que ela tem um perfil para trabalhar, mas que talvez ela não tenha as competências técnicas e você desenvolva isso nelas, do que você tentar já buscar a pessoa pronta, perfeita. Entendeu? Porque aí você vai ter muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça, porque geralmente as pessoas querem contratar, mas não querem ter o trabalho de liderar a pessoa, de cuidar dessa pessoa. Então é papel do gestor do negócio, é papel do gestor da empresa fazer esse trabalho de cuidado, de liderança desse colaborador. Fez sentido? Fez. Faz sentido? Até onde você
estava contratando, você seguia esse modelo ou você já buscava pessoas prontas? Na verdade, tanto eu e meu pai, onde ele trabalhava, ele era basicamente isso, ele treinava. Ele treinava. Já como foi para nossa, ele acabou Querendo pronto. querendo pronto. Você vê que aí é uma coisa que vai meio que de encontro, né? Talvez ele treinasse outras pessoas onde ele trabalhava, porque talvez essa fosse também uma das funções dele de trabalho. Mas não porque ele queria fazer isso, mas porque, tipo assim, ele tinha que fazer. Só que aí, de fato, onde ele tem que fazer agora, junto contigo, é aqui na empresa de vocês, entendeu? Porque assim, cara, eu vou te falar, vou pegar um exemplo, né? Eu não contrato pessoas que não têm sonhos, que não têm objetivos de vida. Por que eu não contrato? E pelo amor de Deus, ninguém me cancele. Mas eu não contrato. Por quê? Porque uma pessoa que não tem um propósito de vida é uma pessoa que não entende o que é realmente fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque ela não tem algo maior, então para ela tudo faz, entendeu? Mas se você pega, por exemplo, uma pessoa jovem, você tem quantos anos? 25. Você é casado, né? Mas pega uma pessoa jovem aí que, pô, sei lá, tem 25, 26 anos e tá noiva e quer casar. Pô, essa pessoa quer trabalhar. Se essa pessoa quer trabalhar, cara, é você pegar isso e você trazer isso como motivação para ela fazer o que precisa ser feito dentro do seu negócio. Cara, ó, vamos fazer isso aqui, cara, porque isso vai trazer os resultados que você precisa e você vai se desenvolver, você vai crescer, você vai virar montador, depois aí vem um plano de carreira, por exemplo, essa pessoa, pô, você pode chegar até aqui, você vai crescer até aqui, você vai ter isso aqui de possível remuneração no futuro. Então, é você também já criar aportar na cabeça da pessoa que ela não vai ser só montadora ali pro resto da vida e que ela tem uma possibilidade de crescimento. Sim. Entendeu? Então, essa é uma das maneiras para a gente resolver um desses pontos, né? Que é justamente a contratação da mão de obra. Fez sentido para você isso aqui? Sim, fez sentido. Totalmente diferente daquilo que você fazia, né? Beleza. E você acha que se implementar isso, você acredita que você vai melhorar, por exemplo, o relacionamento dentro da empresa com colaboradores e tal? Porque hoje vocês, como tem uma equipe bastante enxuta, não existe, por exemplo, um gerenciamento de pessoas lá, né? Sim. Então aí agora é um ponto que você vai precisar implementar. Você vai entender que um dos seus próximos desafios na construção da sua equipe, de fato, vai ser contratação de mão de obra, só que você vai precisar do processo certo para fazer isso acontecer. Né? Um desses processos é a ferramenta que a gente usa, que é o REC que a gente trouxe aqui, e que vai realmente trazer esse processo para você. Agora vamos falar do segundo desafio que você trouxe, que é o desafio do marketing. Legal. Me fala o que você enxerga como marketing. Fala para mim o que vocês já fizeram, já tentaram fazer, não deu certo. Vocês já tiveram algum tipo de ação de marketing, alguma coisa? Pronto. Nós já temos umas funcionando aqui, mas não no meio onde a gente acredita que funciona de fato, que é os meios digitais. Certo. E inclusive as que nós temos agora são parcerias. São colegas nossos. Tá. Então hoje vocês têm parcerias. Certo. É tipo influencer? Não. Não? Não. É tipo outdoors. Ah, legal, certo. Outdoor. Certo. Você tem essas parcerias. O que mais que vocês têm hoje de marketing? É mais ou menos, é só isso aí mesmo. Certo. Outdoor. Vamos lá. Bom, outdoor é a gente chama isso de marketing offline, né? O outdoor ele é um marketing offline. E não tem nada de errado. Não tem nada de errado nisso. Na verdade, não existe certo ou errado. As pessoas acabam trazendo, porque isso não funciona. Funciona sim. Só que existem posicionamentos diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de outdoor, pelo menos eu enxergo da seguinte maneira. Um outdoor, ele tem uma função que é a ativação de marca. Ativação de marca
para uma campanha específica. Tá? Campanha específica. O que acontece? Vamos lá. Fazer um outdoor, por exemplo, para o Dia dos Pais. Então você faz uma ativação de marca relacionada ao Dia dos Pais. Ah, vou fazer um outdoor de Natal, ou um outdoor de Dia das Mães, algo nesse sentido. Quando você usa esse outdoor usando uma ativação de marca para uma campanha específica, isso funciona. Por quê? Porque o outdoor ele é muito passivo. Então, quando eu junto a ativação de marca com uma campanha específica, esse meu processo aqui é chamar a atenção, certo? Esse é o meu objetivo. Se eu coloco um outdoor genérico, por exemplo, falando da minha marca ou falando de um produto, né? Se você não tem uma campanha específica ali ativando a tua marca, isso acaba ficando um pouco genérico. Quando isso fica genérico, ele não chama atenção. Então, por exemplo, quando você está rolando o feed do Instagram ali, ou do TikTok, ou enfim, quando você para em algo é porque aquele algo te chamou, te prendeu a atenção. É como um outdoor, você está passando na rua, às vezes de carro, ou de moto, ou enfim, a pé, e você está andando e muitas vezes você passa do lado assim, ó. Tá aqui o outdoor, tá aqui, você tá passando aqui direto, e ele não vai te chamar atenção. Por quê? Porque não tem uma campanha ali. Ou talvez você olhe e continue. Por quê? Porque não teve nada ali que ativou em você, né? E outra, esse é um ponto que eu acho extremamente relevante, né? A relação de você entender a funcionalidade desse outdoor. Por exemplo, vocês estão agora no processo da finalização da loja física e tudo mais, não é isso? Pronto. Um outdoor, para esse momento, eu acho genial. Por quê? Porque é onde vocês vão fazer ativação de marca, por exemplo, convidando o pessoal para a inauguração da loja. Aí você criar uma campanha específica, pô, vem para o nosso coquetel de lançamento e tudo mais, inauguração da nossa loja, e aí, sei lá, ativa uma campanha nesse sentido, por exemplo, ofertas exclusivas, promoção, compra, estoure o balão, assim, são exemplos que eu estou trazendo assim, bem rapidamente. Isso vai ativar as pessoas e dizer assim, pô, quero ir, sabe? Porque você vai lá, faz uma ação comercial dessa por exemplo, essa promoção de estoure e ganhe, ela é muito legal e ela pode ser, ela é tanto legal para você ativar em loja, quanto para ativar em rede social, quanto para você ativar no outdoor para convidar as pessoas. Então, digamos que você coloca lá no outdoor, né? Grande coquetel de lançamento da nossa loja, e você é nosso convidado para conhecer o nosso espaço e concorrer a vale compras com até 100% de desconto. Opa! Digamos que você coloque, sei lá, 500 balões e no meio dos 500 balões você coloca com um ticket de desconto de 100%. Sacou? Digamos, né? Eu tô alucinando aqui. Mas isso já chama atenção, porque a pessoa olha assim, pô, bicho, 100% de desconto? Pô, isso aqui é bom. Então, isso traz uma ativação de marca, de lembrança, e aí você pode, por exemplo, colocar um CTA, né? Siga nossa loja no Instagram e conheça conheça tudo sobre a nossa loja, fique por dentro de todas as nossas novidades e tudo mais. De repente, isso daqui pode ser até uma ativação de marca para trazer pessoas para o teu canal digital, né? Sim. Então, outdoor, ele é legal, mas pontualmente. Vou trazer um exemplo aqui, que é um exemplo de uma escola que ela usa isso de uma forma fenomenal. Como é que ela faz? Ela só lança outdoor pós-ENEM. Por que ela faz isso pós-ENEM? Porque o outdoor dela é com as fotos dos alunos, as notas do ENEM e as aprovações em universidade. Isso é genial. Por quê? Porque isso pega
a pessoa que está vendo e, por exemplo, você tem filho? Você não tem filho. Não. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um filho, ela vai olhar para aquilo e fala, pô, é ali que eu quero colocar meu filho para estudar. Por quê? Cara, o outdoor do cara é compartilhando os resultados dos alunos. Gente que passou em medicina na federal e não sei aonde, gente que passou para isso, para aquilo, gastronomia, direito, não sei o que, não. E, por exemplo, muitos que passam em universidade federal, que a gente sabe que é difícil. Então, o que acontece? Isso faz o quê? Ativação de marca. Isso faz com que, e é uma campanha específica, é ativação de marca para dizer assim, ó, eu sou a melhor escola para o teu filho passar no Enem. Entendeu? Aí sim. Agora, se eu coloco, venha matricular o seu filho, matrículas abertas, cara, esquece. Todo mundo abre matrícula, você sabe, todo mundo abre matrícula em fevereiro. Acabou. Não tem porquê você colocar um outdoor de matrículas abertas. Agora, coloca um outdoor de resultado. Coloca um outdoor de uma campanha específica. Por exemplo, Black Friday. Você vai lá e coloca um outdoor todo preto, Black da Renascer Móveis, com produtos com até 80% de desconto. 80 grandão, ali, deixa eu ver, outdoor preto, o 80 laranja grandão, assim, tipo pegando, digamos que o outdoor 80 aqui, ó. Grandão, sacou? Cara, isso aqui chama atenção na hora. Você entendeu? É esse o ponto de você aplicar o outdoor. Aí você vai ter êxito. Por quê? Senão as pessoas passam por ele despercebido. Tem uma foto muito emblemática do Érico Rocha, num aeroporto, salvo engano, em Londres, que ele tirou uma foto, e a foto é sensacional. Por quê? Ele está no aeroporto, e aí é cheio de outdoors, ali dentro da sala de espera, TVs e tudo mais, e ele conseguiu tirar uma foto onde, literalmente, todas as pessoas que estão na foto estavam olhando para o celular. Todas. Não tem nenhuma pessoa que não estava olhando para o celular na foto. Eu mesmo já peguei essa foto, já abri ela, já tipo dei zoom para olhar para todo mundo. Literalmente não tem uma pessoa que não estivesse olhando para o celular na foto. É sensacional. Então o que isso faz? Se você não tem uma ativação de marca, uma campanha específica para chamar atenção, o teu outdoor vai ser ignorado. E o custo de um outdoor, por exemplo, no seu caso você falou que são parcerias. Então talvez o custo disso daqui seja para você mais baixo ou até mesmo sem custo, né? Só que a gente sabe que o custo de um outdoor é caro para você ativar. Então eu vou me arriscar a dizer que hoje o custo de um outdoor, se você for realmente colocar um outdoor, aqui eu estou falando da realidade da nossa cidade. A gente está falando de um mês de tráfego pago para redes sociais, né, para o Instagram, por exemplo, que, cara, você vai alcançar, sei lá, num raio de 150 quilômetros, você vai alcançar talvez 200 mil pessoas, entendeu? Em um mês. Então, essa estratégia ela é muito boa, desde que usada do jeito certo. Só que aí a gente vem para um ponto, né, que é o ponto do funil de vendas. Então, vamos voltar para essa história aqui do funil de vendas. Lembra que hoje, dentro da tua estratégia, né, o teu principal canal de venda é a venda direta mais indicação. E eu acho que de fato é o melhor canal. Só que a gente precisa trabalhar a jornada de compra do cliente. Então, qual que é o trabalho que a gente vai fazer agora? Você trabalha o canal de venda direta, é maravilhoso. Só que a venda direta e a indicação, ela tá aqui, ó. Venda. E aqui a gente tem a indicação. Certo? Só que o que a gente tem que trabalhar agora? Pilares importantes. Quais os pilares? A atração. Atração de pessoas. E aí, essa atração de pessoas está diretamente ligado, por exemplo, o outdoor pode ser uma estratégia para gerar atração. Só que a gente pode trabalhar também outras estratégias. A gente pode trabalhar o social media,
social media, a gente pode trabalhar com anúncios, tá? O social media, eu vou dizer até que, eu vou até tirar o social media daqui, porque o social media ele não vai funcionar tão bem da maneira que eu penso. Vou colocar aqui primeiro os anúncios. Ó, anúncio. O anúncio ele vai funcionar muito bem para a fase de atração. Por quê? Aqui você vai anunciar para quem não segue. E dentro dos anúncios você tem questões como, por exemplo, segmentação de público. Cara, nós aplicamos a nossa metodologia, né, do acelerador digital para uma empresa que é inclusive do mesmo segmento que você, do segmento de imóveis, só que a loja deles, ela fica num povoado que tem 2.000 pessoas. Só que eles atendem num raio de 60 quilômetros. E acredite, com um investimento de R$500 em anúncios, houve um faturamento de 45 mil em uma semana. Literalmente. Só de anúncios. Sabe? Então o que acontece? Tu vai conseguir atingir pessoas específicas, em regiões específicas, para que você atraia essas pessoas para o seu Instagram. E aí vem a parte do social media. O social é a parte de relacionamento. Aqui a gente vem para a segunda fase. Relacionamento. Quando essa pessoa está na fase de atração, a gente chama isso de inconsciente. Certo? Por quê? Porque ela não sabe nem que precisa comprar de você. Só que se a gente trabalha bonitinho, anunciei, ela viu, de repente, um sofá, que é minha mãe, por exemplo, ela tem um sonho de geladeira, de ter uma geladeira específica. Se esse anúncio aparecer para ela, a probabilidade, e for da geladeira, a probabilidade dela seguir é muito grande. Ela quer comprar agora? Não, mas ela tem uma geladeira que é do sonho dela. E aí vem o ponto do relacionamento. Uma vez que essa pessoa seguiu você, entra o social media fazendo o trabalho de relacionamento. Por quê? Ela vai fazer você sair do inconsciente para consciente da necessidade. Consciente da necessidade ou do problema é quando a pessoa sabe que ela precisa, ela sabe que ela tem um problema, uma necessidade. Aí vem, por exemplo, o social media com conteúdos. Aqui vem o social media, por exemplo, com conteúdos de curiosidade, conteúdos de apresentação, diversos conteúdos que nessa etapa do meio aqui vão fazer com que o relacionamento entre o seu cliente potencial com a sua empresa se fortaleça, para que ela chegue na próxima fase, que é a fase da consciência da solução e consciência do produto. Mas eu vou trazer isso logo para a consciência do produto. Por quê? Ela quer uma geladeira, ela sabe que precisa trocar a geladeira, porque você foi lá e falou, ó, é importante você trocar a sua geladeira há X anos, porque quanto mais tempo você fica com a sua geladeira, mais ela consome energia. Eu estou trazendo exemplos, né? Que você vai ter um trabalho de educar, de conscientizar, de se relacionar com o seu cliente ideal. Isso vai fazer com que ele saia dessa fase de relacionamento e venha para a fase de consideração. O que é a fase de consideração? A fase de consideração é quando essa pessoa, ela fala assim, ó, quer saber? Vou trocar a geladeira.
Nessa fase de consideração é quando ela já é consciente do produto. Ela sabe que você foi lá e mostrou a geladeira para ela, que ela queria. Ela sabe que você foi lá e trouxe curiosidades sobre a geladeira, sobre consumo de energia, sobre conservar produto, sobre isso, sobre aquilo, e ela foi se relacionando e foi aparecendo mais conteúdos para ela. Quando ela fala assim, ó, quer saber? Tá na hora de eu trocar minha geladeira. É a hora que você começa a aparecer para ela com, ó, anúncios de ofertas. Esses anúncios de ofertas vão fazer com que ela tome a decisão e é onde é ativado o canal da venda direta. Porque aqui agora a gente vai ter WhatsApp, aqui agora vai ter a visita na loja, certo? Então agora é ativado o canal da venda direta. Mas o marketing fez o trabalho de trazer essa pessoa a construir o relacionamento, a consideração e fazer com que ela ativasse o canal. Aí beleza, agora chegou na venda, agora sim você vai fazer todo o processo de venda, de encantamento do cliente e tudo mais para fazer com que ele compre, tenha experiência pós-venda e etc, etc e gere a tua indicação. Quanto mais você investe no topo do teu funil de trazer gente nova todo dia, mas principalmente sem esquecer do meio, sem esquecer do meio do funil aqui, ó. Aqui a gente está falando de topo, aqui a gente está falando de meio e aqui a gente está falando do fundo do seu funil. Então, se você foca no topo em estar sempre trazendo gente, mas também foca na parte do meio, de estar relacionando, de estar mandando um post, de mandar um bom dia, da pessoa te seguir, você vai lá no direct e diz: ô fulano, tudo bem? Pô, muito obrigado por ter seguido a gente, cara. Aproveita aí, se tiver alguma dúvida e tal, se tiver um produto que você tem em mente, não sei o quê. Construção de venda é relacionamento. Quanto mais gente você atrai para a tua página, quanto mais gente você atrai para a tua loja, mais perto do teu objetivo de 5 anos tu fica. Entendeu? Então, a dificuldade de marketing que vocês têm hoje, né, e talvez vocês nunca tenham olhado para isso aqui, porque isso aqui funciona muito bem. E isso funciona muito bem. Mas a partir do momento que ele começa a não funcionar, aí você olha assim e fala: opa, calma aí, tem que fazer alguma coisa. Só que se você faz isso, já aconteceu alguma vez disso, assim, de ter uma queda de vendas, alguma coisa assim, você fala: opa, a gente tem que fazer alguma coisa? Sempre é incerto isso. Tem as oscilações durante o ano, aí sempre liga o alerta. Liga o alerta. Só que aí o que acontece? Se tu deixa para trabalhar de maneira reativa, você vai estar sempre reagindo após acontecer o problema. Só que se você faz isso aqui, você faz isso daqui para antecipar o problema. Por quê? Porque isso daqui cria uma máquina de previsibilidade de clientes em potencial. Quanto mais eu atraio, mais eu relaciono. Quanto mais eu relaciono, mais eu gero consideração de vendas. Quanto mais consideração de vendas, mais vendas eu gero. Você entendeu? Sim. Então, esse aqui é um próximo passo, cara, que você pode implementar. E o ponto interessante é que tudo que eu falei aqui para você pode ser medido. Porque eu vou conseguir medir quantas pessoas chegam no meu Instagram, posso medir pela segmentação, posso mudar meu público, posso mudar para onde eu direciono os meus anúncios, né? Posso medir, por exemplo, quantas pessoas que chegam no meu Instagram que compram de mim. Então, marketing vai ser um pilar muito forte para que você acelere o crescimento que você está buscando. Entendeu? Sim. Hoje, a dificuldade de implementar um processo de marketing seria por falta de processo ou por falta de equipe? Ou pelos dois? Rapaz, Marcos, creio que pela falta de equipe, que é um dos principais fatores, e também ambiente. Porque eu acredito nessa... Não sei se eu estou certo. Por exemplo, para eu fazer uma apresentação de produto, para o cliente desejar aquele imóvel na casa, tem que ter toda uma estrutura por trás. Você acha?
E o local que a gente está inserido no momento não oferece isso. Mas e quando vocês começaram, que nem loja física vocês tinham? Aí é muito por catálogo. Mas funcionava, não funcionava? Há 5 anos atrás funcionava. Legal. Então, esse é um ponto, tá? Obviamente você está falando de estrutura porque você está olhando para onde vocês estão hoje e para o nível de posicionamento de mercado que vocês querem entregar. Isso é massa, tá? Mas não usa isso como, vou colocar aí entre aspas, não usa isso como uma desculpa para você não implementar o que você precisa implementar, certo? Porque isso daqui, por exemplo, independe de você ter estrutura ou não ter estrutura, porque isso aqui você vai trazer, por exemplo, uma pessoa para o seu Instagram. Inicialmente você vai se relacionar por ela por uma rede virtual, nem uma loja física. E esse processo, o que acontece? Esse processo aqui, esse funil, ele pode acontecer em um único dia e ela passar por todos os estágios. Digamos, uma pessoa impactada pelo teu anúncio de atração hoje. Hoje mesmo ela fala assim, pô, gostei, me interessei, pô, legal, vi os stories, curti e tal, foi um vídeo de um produto, não sei o que, nananã. Decidi que eu vou comprar, vou na loja, gostei do atendimento e tal, gostei do produto, preço, não sei o que, comprei. Isso pode acontecer em um dia. Mas isso daqui pode levar 6 meses para acontecer com uma pessoa. Entendeu? Então, assim, independe de você ter estrutura agora ou não. Porque isso daqui está muito mais relacionado ao momento de compra do cliente. Se você entender o que eu trouxe sobre, por exemplo, as fases da jornada de compra, a gente está trazendo uma pessoa que ela é inconsciente. Ou seja, é uma pessoa que nem sabe que precisa comprar. Sabe? E aí você vai construindo a jornada de compra justamente para você trazer essa pessoa que não sabe que precisa de um determinado produto e você vai construir através do relacionamento, através de social media, através de todo o processo, você vai construir desejo nela. Então isso pode acontecer em um dia, pode acontecer em 6 meses. Entendeu? O importante é você estar construindo leads, oportunidades de vendas para essas pessoas que de fato vão fazer o teu jogo acontecer. Certo? Então eu acho que esse é o principal dos caminhos. Agora, o que não ficou claro? O que você ainda tem de dúvida sobre o que eu trouxe para você? Cara, foi bem explicado aí, não sei se é porque também eu vejo isso na faculdade. Ah, legal. E acaba facilitando o entendimento. Esse é um ponto, né? Você faz faculdade de administração, então esse é um ponto também que você já está buscando conhecimento para se desenvolver mais. Tá, o que mais? Porque também nessa questão de marketing, a gente se baseia muito por lojas de fora. Sim. Que não se enquadra aqui em Capim Grosso. Certo. A gente tenta buscar algo diferente que não tem aqui na nossa região. Certo. Que até inclusive um dos objetivos daqui a 5 anos. A gente não quer ser a maior, mas sim a melhor da região. Certo, legal. Essa é a referência. Legal. E vocês pretendem, por exemplo, abrir outras lojas? Eu falo sempre pro meu pai que eu nunca quero parar de crescer. Mas meu pai falou, não, se for crescer, toma conta que eu vou me aposentar. Então, assim, não é uma projeção ainda que eu tenho como objetivo para a empresa ainda no momento. Uhum. Mas é algo a ser considerado. Legal. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, eu acredito, assim, dentro dos desafios que você me trouxe, a gente construiu um caminho baseado em necessidades que você tem para que a gente saia hoje de 960, né? 958, 960 mil ano para 5 milhões ano e preenchendo lacunas que você não tem hoje, que é equipe e marketing. Lembra sempre do seguinte, eu sempre gosto de trazer isso para as pessoas. O caminho que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Então, o que você chegou até aqui hoje, com a estrutura, com os processos, com o modelo que vocês vieram, mas para as próximas fases que vocês estão almejando, novos desafios, novos conhecimentos e novos processos virão, né? E com isso virão testes, incertezas, dificuldades. Só que esse é o caminho que você vai seguir. É o processo de implementação de funil de vendas, de marketing digital, de campanhas de marketing, de contratação de pessoas, tá? E esse é o principal caminho. E aí, foi válido? Show de Foi bola, bom? cara. Deu certo? Vamos colocar em prática. Vamos agora. colocar em prática, né?
vão acompanhar esses desafios. Bom, então é isso, né, que a gente queria trazer para esse episódio, uma nova modalidade do nosso podcast Administrador de Resultado. Então espero que vocês curtam esse episódio, né, um formato de consultoria. Queria agradecer ao Welder também pela oportunidade que você me deu de te ajudar, né? Espero que realmente isso daqui seja o primeiro passo para vocês conseguirem atingir os objetivos de vocês. E vamos acompanhar o desenvolvimento, o desenrolar dessa história, porque eu também quero vir aqui contar o desfecho disso tudo lá na frente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu já conheço o Marcos já da faculdade, um professor e um grande amigo também. Sim. Então, confio. Na hora que me fez o convite, eu não, beleza, fiquei um pouco receoso, eu tenho vergonha de aparecer, mas agradeço pela oportunidade e vamos colocar isso em prática, fazer a coisa acontecer. Show de bola. Isso aí.